Secretário Felipe Cury, a Polícia Civil, as polícias do Rio de Janeiro têm dado exemplo de resposta a esses vagabundos que tentam atormentar o dia a dia da população de bem do nosso Estado. É isso que a população do Rio de Janeiro espera. É isso que a população do Rio de Janeiro quer. É isso que os trabalhadores do Rio de Janeiro precisam. Ter o seu direito de ir e vir garantido pela Constituição. E que quem só pode fazer isso são as polícias, Coronel Batalha. É a Polícia Militar, é a Polícia Civil. E aí nós vamos chegar aqui, acho que hoje a gente chega no denominador comum, porque um vídeo gravado pelo governador, onde ele foi incisivo, o deputado Rodrigo Amorim, que ele quer realmente as polícias combatendo vagabundo, marginal, traficante. É isso que ele quer. Ele deixou claro que ele quer que esse tipo de ser da sociedade temam as polícias, agora não os trabalhadores. E aqui eu estou diante de duas pessoas que representam com maestria as suas instituições, que é o Coronel Batalha, que é o secretário de Polícia Civil Felipe Cury, e que vocês estavam usando a instituição de ambos para legitimar essas operações arrecadatórias em nosso Estado, operações caça-níqueis, porque operação de segurança, todos nós aqui somos super, hiper favoráveis, assim como os trabalhadores que estão sendo afetados por essas máfias do reboque no Rio de Janeiro. Até porque eles também são vítimas desses marginais. Então a nossa defesa aqui hoje não, já estamos 2 anos nessa guerra, a defesa é pela operações de segurança pública, separando o joio do trigo, separando o vagabundo de trabalhador. Ora, nós sabemos que, e eu vou falar em especial das motocicletas, são os maiores vetores de crime do nosso Estado. Porém, são um dos maiores vetores de sustentação das famílias do nosso Estado. E os policiais, a segurança pública, tem um olhar clínico. Identifica no olhar o que é um trabalhador e o que é um vagabundo, pô. Mas o que a gente encontra nos pátios do Rio Parque, onde o proprietário é um frouxo, que faltou a sessão da CPI semana passada e agora conseguiu um HC, porque tem medo de vir aqui enfrentar o parlamento, desrespeitando essa casa, desrespeitando 70 deputados eleito pelo povo, ele correu atrás de um HC para faltar mais uma vez, porque na semana passada ele botou um atestado mequetrefe aqui, deputado, e agora consegue um HC. O que a gente quer são operações em conjunto da Polícia Civil, da Polícia Militar, 24 horas por dia, mas não essas operações que vêm acontecendo no Estado com 10, 15, 20 reboques que o intuito é arrecadar, pô. E os tiros dessas operações, secretário, e aí eu englobo o senhor, Coronel Batalha, faz com que você jogue aquela pessoa pro desemprego, porque muitas das vezes o mototáxi, o motoboy, tá pagando a prestação daquela moto para trabalhar, para sustentar sua família. E aí vem esses vagabundos que roubam um cidadão, que lesam um cidadão, usando a estrutura do Estado para dar legitimidade a essas operações, apreendem, muitas das vezes procurando pelo em ovo. Ele acha um retrovisorzinho lá trincado, a moto com 2025 presa. Chega no pátio, eles criam todas as burocracias possíveis e impossíveis, inexistentes, para permanecerem cada vez mais os seus veículos no pátio, gerar lucro de diárias, chegando a ponto de muitos não conseguirem pagar suas diárias. E eles não respeitam uma lei estadual, onde se pode só leiloar veículos com 90 dias com autorização judicial, leiloando a torto e direito o veículo de vários cidadãos que foram alvos de notícia na grande imprensa, pessoas que não foram nem avisadas. Inclusive, secretário, eu tenho um caso, vários casos, pessoas que tiveram seus carros roubados e furtados no Rio de Janeiro, que a DRFA não tomou conhecimento, não foi notificar que esses carros foram encontrados, esses carros foram para o pátio da Rio Parque e foram leiloados, sem avisar os proprietários. Isso é gravíssimo. O Estado roubando a população através do Rio Parque. Isso é inadmissível, inaceitável. É o que vem acontecendo. E essa empresa celebrou e mantém um contrato milionário com o Detro. Milionário. Não dá para aceitar mais. Nós estamos aqui já há 2 anos batendo nessa tecla, presidente, mostrando toda a ladroagem que acontece, mas só que a ladroagem está sendo no bolso do trabalhador, pô. Deputado, se me permite só uma parte. Essa empresa é tão suja que, com 1 ano de existência, ela já tem 37 processos. Um desses que o senhor citou aí agora, está aqui. Isso aqui são processos judiciais. Descrição aqui, ó. O autor teve seu veículo roubado e não sabia que seu carro havia sido recuperado e levado para depósito, depois de onde fora objeto de leilão, e este foi arrematado por terceiros sem seu conhecimento e sem seu consentimento. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um lixo. Eu estou me contendo aqui, porque a vontade que dá de... Assim, hoje, eu vou afirmar, senhores, hoje, se o senhor, Leonardo, é um homem honrado nesse Estado, o senhor vai acabar com esse contrato. Porque o que a gente vai mostrar aqui não tem como continuar.
Não tem negócio de suspensão, é acabar, definitivamente. Problema de quem fez o esquema, de quem combinou, se pagou a outro, vai ficar no prejuízo. Porque senão nós vamos levar isso aqui adiante, mas muito feio. Você vê que ela desrespeita não só o cidadão, não só o Estado, mas a instituição da Polícia Civil através da especializada DRFA. Porque ela recupera o carro na rua, secretário, e não comunica ao DRFA que o carro foi recuperado. Mas por quê? Porque o intuito é roubar o cidadão, pô. Aí leiloa o veículo, a moto daquele cidadão sem comunicá-lo. Essa tem sido a prática. Se você chegar, secretário, eu convido Vossa Senhoria para irmos nesses depósitos. Na verdade, são um cemitério de veículos, pô. Porque lá dentro acontece outro roubo. Lá eles depenam o veículo e as motos dos cidadãos, pô. Depenam. Um veículo não chega lá sem bateria, não chega sem roda, não chega sem peça de motor, não chega sem peça de painel. Virou uma engrenagem. Secretário, o senhor tem combatido com muita honrando o povo, essas facções criminosas no Rio de Janeiro. Só que está acontecendo embaixo dos nossos olhos, dentro desses pátios. Essa empresa mantém 2 pátios. Eu solicito a Vossa Excelência uma operação nesses pátios. Sabe o que nós encontramos, secretário? Diversas placas de carros recuperados, de carros que foram presos, apreendidos nas ruas, diversas placas, bolo de placas que não foram inutilizadas. É muito fácil pegar uma placa daquela ali fria, jogar no veículo e cometer um crime aqui fora e vai ficar impune esse crime, pô. Motores e motores jogados à vontade, peças e peças. É um verdadeiro escárnio o que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Só que toda hora eles se camuflam e tentam voltar de forma diferente. Nós tínhamos a APL. Nós mostramos todas as sacanagens que acontecia com a APL. Tivemos lá também em Seropédica, constatamos veículos com 45 dias sendo leiloado, veículo no pátio com 45 dias sendo leiloado, gente. Era a APL, como eu estava dizendo aqui. A APL, nós viemos para cá, desmascaramos. A laranja da PL chegou aqui e respondeu, disse que a empresa, para começar, a empresa de reboque não tem reboque nenhum. Ela terceiriza, quarteiriza. E na CPI passada, onde nós trouxemos a PL, você acredita que nós fomos ameaçados por milícia, secretário? O GSI dessa casa recebeu da Polícia Civil um disco de denúncia que estavam falando sobre nós 3 parlamentares aqui, eu, Alain e Amorim, milícias, acho que na Penha, não sei, daquela região ali, que são detentoras de reboque, agregadas a essas empresas. Ou seja, nós estamos alimentando o crime no Rio de Janeiro. Nós que eu digo, a máfia do reboque através do Estado, pô. Milícia. Eu não sou o que estou falando, não é o deputado Pabel, não. Foi o GSI dessa casa aqui que recebeu da Polícia Civil, pô. E saiu vários veículos de comunicação. E aí, nós desbaratamos e desmascaramos a APL. A APL recuou rapidamente, junto com esse safado, bandido do Jorge Esteves aqui, montaram um consórcio. Nós venceram a licitação para exploração do pátio e reboque no nosso estado, pô. É um aranhado de sacanagem que eles fazem para tentar enganar a população e enganar os parlamentares. Só que nós descobrimos tudo de novo, pô. A empresa não tem reboque nenhum. Terceiriza, quarteiriza. Aqui tá exemplo aqui, ó. São várias empresas. Tem empresa com 3 reboques, com 2 reboques, tem empresa com 50 reboques, pô. E quanto mais reboca, mais arrecada. E vou dizer pro senhor uma coisa, que é uma surpresa. Porque a APL até tinha expertise em leilão. Então fazia realmente jus o cara terceirizar a operação de reboque. O negócio dele sempre foi leilão. Mas esse novo consórcio é tão bizarro que ele é formado pela TCR Construtora. Ele é formado pela Base Forte Construção Civil. Ou seja, um compliance mínimo não aceitaria um consórcio com 2 empresas de construção civil. Mas o curioso é que no envelope da TCR estava a APL lá dentro. Mas não está na ata. O envelope estava lá, na sacanagem. Eles foram, fecharam e disseram, montamos um consórcio aqui. Aí alguém do dentro disse, então tá tudo certo, vocês venceram, o consórcio venceu. E aí Vossa Excelência falou, né, de quem arremata esses carros. Sabe quem é o maior arrematador dos leilões do Rio Parque, desse consórcio, desse bandido aqui, o senhor Esteves? É a PL, do seu Assi Leiloeiro, que responde por depositário infiel, porra. Estão sustentando essa organização criminosa no nosso estado, porra. E aí usam as honrosas polícias para dar credibilidade. Sabe por quê, secretário? Sabe por quê, Coronel Batata? Porque quando tá lá os agentes do Estado salvaguardar aquela operação ali, quem leva a culpa sabe quem é? É a PM, é a Polícia Civil. E eu não vejo nessas operações ocorrer o que tem que ocorrer. Sarquear aquela pessoa que tá com o veículo, que tá na moto, saber se ela tem mandado de prisão, saber se tem arma, se tem droga, não. É documento e habilitação. O documento pode dar... Se eles pegarem o documento de 2025 na mão, sabe o que eles fazem? Começam de lupa a olhar detalhe por detalhe pra achar um defeito que nem a vistoria do Detran acha. Aí reboca. Só que quando a prancha sai 20
20 motos, 25 motos, 30 motos, sei lá quantas motos. Cada moto paga uma taxa, não é fracionada. Ela vai e volta, aquele reboque. Cada carro paga uma taxa. É obrigado a tirar os carros lá de dentro com reboque. Tem um reboque lá que paga pra poder, você paga pra retirar seu veículo lá de dentro. Só pra tirar do pátio. Aí fica lá, sabe o quê? Lá dentro do pátio, você só pode pagar as guias no Bradesco. Vargem Grande ali, me perdoe que mora ali perto. Não tem nada, não tem nem banco. Fica lá já um cara ligado a Rio Parque cobrando R$70 por guia paga. Você quer as pressas para tirar seu veículo, tem que pagar 10 multas, vai pagar só a esse bandido que faz parte da quadrilha, você tem que pagar R$700 se tiver 10 folhas para pagar, 10 guias. A Xerox, que você paga 50 centavos, ali na porta é R$4, R$3,50. R$6. Ou seja, virou uma organização criminosa, pô. Mais o aluguel de bateria. Virou uma organização criminosa. Tem um aluguel de bateria, porque o carro fica lá dentro, eles roubam a bateria, ou o carro descarrega, tem lá já um personagem para alugar a bateria. Se não for a bateria do próprio cara, né? Nós somos totalmente, tem que ter operação de segurança 24 horas por dia, abordar mesmo, revistar. Só que hoje o modelo que acontece, e usam principalmente a Polícia Militar, são os modelos das operações caça-níqueis. Eu queria até pedir, presidente, se você me autoriza, a nós passarmos um vídeo aqui de um rapaz que é uma liderança entre alguns motoboys, mototáxis do Rio de Janeiro, para você ver a ideia, o que eles pensam sobre as operações. Eu pedi a atenção de todos, só para poder ver. Isso aí foi no pátio, e esse a gente estava reunido com mais de 100 pessoas, só para você ver como é que eles pensam, né, sobre as operações. Por favor, pode soltar aí. Entendeu? A gente tem que fazer isso. Eu, como motoboy, trabalho como motoboy há mais de 10 anos. Presta atenção aí, ó. Motoboy, trabalhador de bem, que anda na lei. Ele não é contra a blitz da Polícia Militar, porque a blitz, ela também nos protege contra o crime. Perfeito. Nós somos contra a sacanagem que estão fazendo contra nós trabalhadores. Aí eu te digo, estavam ali mais de 150 pessoas tentando retirar os seus veículos quando na batalha. Se fosse traficante, marginal, eles estariam ali. Primeiro que não trabalha, pô. A roubar rouba outra moto. E eles estavam ali, sabe por quê? A grande maioria, com seu documento pago, mas porque rebocaram sua moto porque o pneu estava... E o pneu, a vistoria na rua é olho nu. Você não tem nenhum paquímetro ali para poder aferir nessa fiscalização. Então, isso aqui é só uma pincelada, é só para você levar essa mensagem. Não deixe usar essa instituição honrosa. Esses bandidos que lesam o trabalhador, não deixe usar a PM. Porque quando tem um PM policial, principalmente policial militar, porque eu estou falando polícia militar, porque foi o que o secretário disse, as operações da Polícia Civil são diferentes. Ela acaba não dando apoio ostensivo a essas operações com esses reboques. Mas quando o cidadão chega ali e é abordado, ele é visto uma operação dessa, o agente que está de frente é o policial. Aí quem leva a culpa de tudo é o policial. Diferente do que acontece na Lei Seca, que é uma operação aprovada por 99% da população do Rio de Janeiro. Hoje não. Hoje a operação da máfia do reboque, a gente vê pelas quantidades de reboque que estão ali, que o único intuito é meramente arrecadatório. Então leva essa mensagem, por favor. A gente vem trabalhando nessa CPI, né, já de longa data. O senhor já esteve aqui diversas vezes. E nós só estamos trazendo cada vez mais, né, não são mais indícios, são materialidades da má-fé dessas empresas que compõem o consórcio, no que tange as operações caça-níqueis. E ainda assim, o Detro insiste em permanecer com esse contrato, com esse consórcio. Está aqui prova viva agora aqui, ó. Isso aqui é prática de quem não tem nem o que responder. É prática de empresa fantasma. E aí eu queria perguntar ao senhor, o Detro compactua com o contrato com empresa fantasma? Deputado, não compactuamos com empresa fantasma e nem com irregularidades. Como eu relatei anteriormente, infelizmente, processo administrativo de penalidade ou cassação de uma empresa é demorado. Nós notificamos constantemente todas as irregularidades ao longo desse processo. Tudo está no processo SEI, não tem nem como eu apagar, ou qualquer outra pessoa do Detro apagar. Tudo que foi feito é relatado no processo. E como eu falei com o senhor, com a CPI, nós estamos acompanhando e tudo que se apura aqui, nós notificamos também ao consórcio e hoje, né, após quase 2 anos aí de contrato, nós temos elementos de fato para rescindir o contrato com a empresa sem trazer um prejuízo para o Estado. Presidente, me permite? Presidente, quantas advertências foram emitidas em desfavor da empresa contratada? Segundo o relato aqui do coordenador, nenhuma ainda. Presidente, numa boa, como é que o Detro quer chegar ao ponto de suspender um contrato? Eu vou ser legalista aqui, ó. Isso aqui é direito administrativo, não precisava estar no contrato não, tá? Está aqui o TCE. A advertência é a primeira, multa administrativa, depois suspensão temporária, depois declaração de inidoneidade. Nesse período que a gente está pelo menos há 3 anos aqui debruçado quanto a isso, se o Detro não conseguiu até hoje fazer uma advertência,
Quanto tempo mais vai levar esse interprocessual até chegar à suspensão? Enquanto isso, sabe o que está acontecendo? Enquanto o Detro age com essa lentidão de tartaruga, nessa hora tem um pobre coitado lá esperando, agonizando para pegar o carro. E se o Detro não tem a dignidade de botar uma advertência, até hoje, a gente já está com 3 anos de trabalho, numa boa, assim, não vejo, com todo respeito, seria muito respeito ao senhor. Me parece que não há nenhum esforço do Detro em querer colaborar. Até hoje não fez uma advertência. Deputado, por exemplo, que da rescisão direta, eles contrataram pessoas sem assinar a carteira de trabalho. Está previsto no contrato, está previsto no edital, né? Então, nós relatamos, apresentamos aqui, eu anteriormente entreguei para a CPI tudo que a gente relatou. Então, só esse fato dá embasamento para poder rescindir o contrato com ele. Presidente, o que nós encontramos no pátio, né, e aí foi até falado por alguns funcionários, principalmente da segurança, que a rotatividade de funcionário é enorme. É enorme. Você não tem funcionário fixo lá. É rotatividade, eles pagam semanal, pagam diária para as pessoas que estão no pátio para zelar pelo bem do cidadão. Pô, isso é um absurdo, é inaceitável isso. Segurança. E aí, a gente está tentando ligar aqui, só um segundinho, para uma empresa fantasma. Mas, presidente, vai me desculpar, o compliance do senhor não funciona. É só você dar um Google sobre o que é a TCR. A TCR, né, ela figura em vários escândalos. Ela ganhou uma licitação para a construção de conjuntos habitacionais no Engenho da Rainha e Senador Camará. Os conjuntos habitacionais estão quase caindo. É a empresa que hoje presta serviço para o senhor, a TCR. Estou falando de 26 milhões só. E aí, compliance era para ter dado uma nega nessa situação. Aqui, já estamos falando de empresa fantasma, vou pedir aqui o deputado Odemir, que tente ligar mais uma vez aqui, por favor. Alô? Oi, boa tarde, senhora. Desculpa eu insistir. Qual o nome da senhora? Vera. Oi, dona Vera. A senhora pode... Eu preciso mandar uma correspondência aí para a empresa. O escritório da empresa fica onde? Estrada dos Bandeirantes, 28137. Não, esse aí é o pátio, né? Lá tem um escritório. Não, mas aí não é um escritório? Aí não é no Bar Word? Não, para isso não. Para que é o escritório da Bar Word? Ah, moço, o senhor vai querer me entrevistar agora, moço? Eu não sei o que o senhor está querendo. O que o senhor quer? Eu queria mandar O senhor ligou para cá dizendo que queria... falar sobre aí veículo. eu perguntei qual era o assunto. Isso. Aí o senhor falou veículos. Porque é uma empresa de reboque, né? É veículo, o assunto é veículo. Mas eu queria mandar a correspondência. A senhora está mandando eu mandar a correspondência para o pátio, mas a empresa tem um escritório aí, não tem? No Bar Word, não tem um escritório? Lá tem. A senhora está trabalhando onde agora aí? A senhora está no Bar Word ou está no pátio? Eu estou no pátio. E no Bar Word, como é que eu faço para ir lá? Quem é que fica lá no escritório do Bar Word? A senhora não recebe lá, não? Não recebe. Mas a empresa não tem um escritório lá? A sede da empresa não é no Bar Word? Não. A sede da empresa é onde? É Estrada dos Bandeirantes, 28137. Mas, senhora... Esse número... E está funcionando normal? Está aberto lá? Tá. Mas não estava fechado o pátio? Não, está aberto. Está funcionando. Vai receber. O escritório lá vai receber tudo que o senhor quiser. Vai lhe dar todas as informações. Mas a sede da empresa, senhora, a sede não é no Bar Word, que o endereço que eu tenho aqui é do Bar Word, no shopping. Estrada dos Bandeirantes, 28137. Rio Parque. O senhor Jorge... A senhora pode me passar para o senhor Jorge Esteves, o dono aí? Ele não está aqui, não. Ele fica onde? Ele fica no escritório do Bar Word? Eu não sei. Eu não sei lhe informar esses detalhes. Eu trabalho aqui, entendeu? Outros detalhes eu não sei lhe informar, não. A senhora trabalha nessa empresa há quanto tempo? Ah, me desculpa, mas eu vou desligar, moço. O senhor está querendo saber da minha vida? Não, a senhora... Quem está falando? O senhor pode me dizer quem é o senhor? Eu sou o deputado Rodrigo Amorim, da CPI, dos Serviços Delegados, que está investigando a empresa que a senhora trabalha. Agora, mas o que eu tenho com isso aí na história, moço? A senhora trabalha na empresa, então a senhora tem que falar com as pessoas. O senhor está me entrevistando. Estou te entrevistando. Estou te entrevistando, não, mas sim. Eu não quero dar entrevista. O nome da senhora é a senhora Vera, né? A senhora tem a obrigação de falar não só comigo, mas como qualquer cidadão. A senhora presta serviço público. Não, a senhora acabou de falar que não tem escritório no Bar Word, que lá não serve para nada. Não foi, tá bom. Falei isso. Eu falei isso. Eu quero entender o que serve esse escritório do Bar Word. O que tem lá, quem é que está lá? Moço, eu não estou entendendo o que o senhor quer. Eu não posso lhe dar informação que eu não sei. Se a senhora trabalha na empresa, a senhora foi contratada onde? No pátio? A senhora foi levar sua carteira para ser assinada no pátio? Eu não vou falar, moço, eu não vou falar mais não. Ainda mais, sabe? Sabe, é isso aí. Hoje tá bom, não senhora. dá. Tá bom. Hoje não dá. Se eu quiser ligar outra hora, eu estou com outro telefone aqui que eu desliguei para ele atender.
Entendeu? Tá bom. A senhora pode dar seu nome completo, por favor? Não. Não Eu pode? não sei quem está falando. Já falei para a senhora que eu sou o deputado Rodrigo Amorim, membro da CPI. A senhora vai ser convocada para falar na CPI aqui na próxima semana. O senhor está falando que é o senhor, mas eu não sei quem é. Então tá bom, vou ligar de vídeo para a senhora aí nesse telefone, ok? A senhora vai ver quem sou eu. Não, eu não conheço mesmo. Tá que bom, eu não conheço. eu vou lhe chamar de vídeo aí, a senhora, por favor, atenda. Eu não vou atender, moço. Tá vendo? Aí. Tá bom, senhora Eu Vera. não posso atender. Tá eu não bom, sei senhora nada dessa Vera. história de vocês. Tá bom. A senhora tem carteira assinada da empresa? Ai, meu Deus do céu, ele quer saber a minha vida. Não, quero saber se a senhora tem carteira. Eu não quero saber da sua vida, eu quero facilitar as coisas, quero saber da sua relação com a empresa que está sendo investigada na CPI, só isso. A senhora tem carteira, a senhora fala em nome da empresa, não é isso? Senhora Vera? Senhora Vera? Tá aí, ó, o serviço que essa empresa presta para o cidadão do Rio de Janeiro. Presidente, infelizmente, ela está ali, como diz assim, está ali de bucha, né? Fui educado com ela. Senão daqui a pouco processa na gente, dizendo que a gente foi hostil, que a gente cometeu violência contra a senhora Vera. Deputado Rodrigo Amorim, infelizmente ela é uma funcionária, né, foi contratada. Tem algumas provas aqui que eu não fui violento. Está ali de bucha, coitada. O grande vilão mesmo é esse bandido aqui, ó, Jorge Esteves. Presidente. O grande vilão. Quantos reboques a sua empresa possui operando para o Rio Parque? Deputado, é a relação de reboque de cada empresa. Tá. Quantos veículos são rebocados por dia pela sua empresa e quanto você recebe por veículo rebocado? Eu quero específico, caminhão, carro e moto. Como que vocês recebem as demandas para participarem dessas operações? Como que chega até vocês essas demandas? Como que chega, vai ter operação tal, como que é comunicado, como é que é feito essa comunicação para vocês? Dos veículos rebocados nessas operações, nesses últimos meses, vocês tiveram conhecimento se algum funcionário de vocês teve que se encaminhar até a delegacia por ter, nessas operações, algum marginal preso com drogas, armas, mandado de prisão, carro roubado? Porque isso deve chegar para a empresa, algum funcionário deve informar, estou indo para a delegacia porque tem um carro roubado aqui, estou indo para a delegacia porque foi preso, a operação acabou, estou voltando, não sei se aconteceu isso algumas vezes. Como era feito, né, porque está suspenso o contrato, pagamentos da Rio Parking para vocês. Como é que era feito esses pagamentos? E, de antemão, eu solicito, já deliberando aqui para os novos colegas parlamentares, eu solicito todas essas guias de recebimento que vocês obtiveram através do Rio Parque Consórcio, tá? Como que foi? Se foi por Pix, se foi por transferência, se foi em nome de terceiros. E fica essa pergunta também. Vocês receberam, algum pagamento foi feito em nome de terceiros ou de outra empresa, a não ser Rio Parque? E eu queria também acrescentar nessas perguntas que foram feitas, quem procurou vocês para prestação de serviço junto ao Rio Parque? Quem foi a pessoa, quem foi o responsável que os procurou para manter essa relação com o consórcio Rio Parque? E aí eu começo aqui pelo Antônio, né? Então, questão do reboque, eu só tenho 3 reboques. Sua empresa é a De Jesus. De Jesus? Isso. Os 3 reboques... Trabalha na empresa. Presidente, já encontramos uma inconformidade. Aí pra você ver como é que o Detro não está de olho em nada. Aqui você me informou que ela só tem 2 reboques operando. São 3. Quantos veículos a gente recupera por dia? Eu só trabalho com Detro, com a DRFA. Não trabalho recuperando, fazendo apreensão. Você só faz o transporte dos veículos das delegacias para o pátio? Só para o pátio, só. Tá. E quantos, em média, carro por dia você transportava lá? Então, em torno de uns 6 carros. Tem uma outra pergunta que eu te fiz aí em relação aos valores recebidos por... Isso. Especificado, tá? A moto fica no valor de R$60 e o carro 150. 60 por moto. E 150 por carro. O seu reboque nunca participou de operação? Nunca participou de operação. Só trabalhei só com a DRFA só. E como chega nas demandas, quem passa pra gente é a própria Rio Parque, passa pra gente. Você vai buscar um carro na delegacia tal, você vai buscar um carro na outra delegacia. Quem passa pra gente é ela. Você já pegou algum carro fora de delegacia, encontrado em rua? Já peguei já. Já pegou? Com o próprio policial. O policial, ele entra em contato com a Secopol manda pro pátio, o pátio mandar pra gente. E com aviso prévio só da Rio Parque? Já aconteceu? Vocês têm que buscar um carro na rua tal lugar. A Rio Parque, direto com você? A própria Rio Parque faz isso com a gente. Ela manda uma mensagem. Não foi a Polícia Civil direto com você? É só a Rio Parque, ela que passa pra gente os serviços pra gente poder executar. Que é um grande erro, tá? Que é um grande erro. Com certeza. Pode não ser um carro fruto de roubo. Não, muitas das vezes, e isso foi inclusive matéria na grande imprensa, é onde acontece a falta de comunicação ao proprietário que o carro foi recuperado, a falta de comunicação à DRFA, e esses carros estavam sendo leiloados
sem aviso prévio aos seus proprietários, como foi matéria, não foi um veículo, foram vários veículos, nós temos diversas denúncias sobre isso. Ainda bem que está constando nos anais da casa, e aí a gente vai encaminhar todo esse relatório para a Polícia Civil, porque isso é uma vergonha, a Rio Parque que tem que comunicar, né, dos carros roubados, a não ser quando for retirado em sede policial, porque sede policial o carro já está ali. A questão não é nem o desvio de função, a questão é onde começa a engrenagem da comercialização do carro roubado, sem a comunicação ao proprietário e sem a comunicação à DRFA. Nós temos um caso, o carro consta no pátio, ou melhor, não consta, a pessoa reconheceu o seu carro pelos nossos vídeos no pátio e o carro foi roubado. Tem ocorrência, tem tudo. Nós levantamos. O carro não foi dado baixa no DRFA e está dentro do pátio. E quantas vezes aconteceu isso com você? Você foi buscar alguns veículos fora dos pátios da delegacia? E quando a gente vai buscar os carros, que o próprio policial faz o contato com a Secopol, Não, você que está dizendo que o policial faz. Não, o policial faz o contato com a Secopol, que é a central da Polícia Civil, onde o policial civil informa o pátio informar pra gente. Então, mas você que está dizendo que o trâmite é esse. Mas você não recebe ligação da Polícia Civil. Não recebo. Da Secopol. Não recebo. Você recebe do pátio. Do pátio. Então, pronto. Então você não sabe se isso aconteceu. Então, o que acontece? A gente pega o carro Você lá, a gente faz um check. O trâmite legal teria que ser assim. Mas você, em momento alguma vez, algum policial entrou em contato com você? Não. Quem entrou sempre foi o Rio Parque, né? Rio Parque. O Rio Parque é desse bandido aqui, pô. Então, para mim, não seria nenhuma surpresa o Rio Parque estar recuperando esses veículos, não comunicando a Polícia Civil, não comunicando ao proprietário e leiloando. E aí, quantos carros a sua empresa recuperou na rua? 3 durante Não, no montante total que você trabalha. Você está quanto tempo prestando serviço para Rio Parque? Eu prestando serviço para Rio Parque 8 meses. O tempo que eu tô lá, vamos botar uns 1.000 e pouco. Da rua? Da rua. Isso com 3 reboques, né? Com 3 reboques. O pagamento. Como é que é feito o pagamento? O pagamento via conta bancária, tudo direitinho. Transferência? Isso. Em nome de quem? Da própria empresa, Rio Parque. Vamos lá, a senhora é Aline. Então, eu tenho lá 2 caminhões com eles, né? Aí a próxima pergunta foi quantos... A sua empresa é? Jornal Socorro. Presidente, mais uma inconformidade com o relatório do senhor, que consta um carro. Era presidente, quem te formava a quantidade de reboques por empresa era o próprio Rio Parque? Sim, tem um cadastro prévio no dentro, eles têm que apresentar a documentação. Inclusive, deputado, se eu virar a última página aí, está a relação de documentos. Então os reboques que não constavam aqui na relação do Detro trabalhavam de forma ilegal, né? Ou está ilegal ou está desatualizado. Me apresentaram... Mas aí você vai trazer... Aí, presidente, me desculpa, presidente. Se eu estava para cá uma planilha desatualizada, aí você está assumindo a incompetência. Infelizmente, eu confiei no servidor. Né? Mas aí é melhor o senhor assumir que realmente... O Rio Parque já não presta essa empresa. Sim. É melhor assumir que essa empresa agiu de má fé com o Detro do que o senhor assumir que isso aqui está desatualizado. Que aí você aí... Sim. Que na verdade, deputado, a sessão aqui agora. Que na verdade, deputado, ele não pode, se não está cadastrado no Detro, tá ele não poderia trabalhar. Está operando. Então, todos esses transportes foram feitos de formas ilegais do Estado do Rio de Janeiro. Porque, com certeza, não tem... Talvez, fazendo um julgamento prévio aqui, talvez não constava com essas... Não relação. poderia operar, até porque o reboque, todos os reboques foram cadastrados, eles recebem uma autorização do Detro para poder operar. Tanto Antônio quanto a Aline, vocês, quando foram chamados para trabalhar com um reboque? Não, eu tenho 2 lá, desde quando eu desde comecei. O início? Sim. Eu quero que essa CPI aqui, e aí eu quero deliberar com vocês, a documentação que é obrigatória para a prestação de serviço do Detro, dos reboques, dos 3 reboques de cada, do 3 seu e 2 seu. Fica colado no para-brisa, aquele papel. Eu vou te informar a documentação todinha, completa, e vocês emitem para cá, para essa comissão. Tá. Pode continuar. Vamos lá. A quantidade no dia. Eu faço em média 6, 8. A senhora também só faz DRFA? Só DRFA, isso aí. A gente leva o pátio de Vargem Grande. Deputado, em média, entra no pátio da DRFA diariamente 30 a 50 carros. São recuperados diariamente. Quanto ao pagamento, recebo também. A gente tem que fazer, dia 30, eles pedem fazer o fechamento, mandar uma planilha com todo o movimento do mês, aí conferem, aí autoriza a fazer a nota. A gente faz a nota e eles fazem o pagamento na conta, sempre dia 15, e sempre vem no nome da Rio Parque. Eles Sempre que fazem o pagamento. Nunca recebeu Não. de outra forma? Não, sempre na conta. Nunca recebeu espécie, Não. nunca recebeu em nome de terceiros? Não. A gente vai fazer um levantamento no COAF sobre isso, tá? Qual é a outra pergunta? Não, é quem contratou, né? Você não respondeu. Quem que convidou vocês? Quem que chamou vocês para trabalhar? Deixa ele falar? É porque ele não tinha respondido essa. O Antônio. Então, quem me contratou, na época eu tinha um amigo meu policial que tinha... Tinha o quê?
contato lá dentro, lá, ele foi na hora que... Ainda bem que você falou isso, que o coronel está aqui. Mas policial civil, militar? O policial civil. Ah, civil, pô, o secretário foi embora. Qual o nome desse policial? Ah, não me lembro. Não, se é seu colega, você vai lembrar. Não, se você mentir... Se você não... Não, tem problema. Se você não falar a verdade aqui agora, eu vou te conduzir à delegacia. Como é que eu vou falar? Eu tô falando a verdade. Eu quero o nome dele todo. Se ele te indicou... Olha só, ninguém indica todo? alguém para trabalho se não tiver um pouquinho de intimidade. Para começar, Não, seu Antônio. Eu quero o nome desse policial. Eu não sei o nome dele todo. Qual o nome dele? Ele trabalha onde? Trabalha lá de Queimados. Delegacia de Queimados? Isso. Qual o nome dele? O nome dele não... Não. Eu vou ver aqui. Coronel, isso é um absurdo. O policial está indicando reboque para a empresa pública, pô. Ô, Antônio, esse policial... André, você está mandando mensagem aí para poder... Não estou mandando, eu estou mandando esse só para saber... Esse policial civil tem alguma vantagem não. em cima do seu trabalho? Não. O que acontece? Você vê o nome dele aí, por favor, e o contato telefônico. Ele te indicou para quem? Para o Rio Parque? Na época da PL, logo que a PL estava acabando. Que eu fui levar um carro lá, trocando a ideia com ele, não é aquele meu amigo. Eu trocando ideia com ele, eu falei que tinha um reboque, aí ele tocou no assunto. 55ª, né, Pedro? Entendeu? Aí tocou no assunto, ele foi e me falou que sobre essa relação do pátio, que estava rebocando, que ele pegava muita veicular e às vezes ele mandava para lá para o pátio para poder recuperar e demorava o reboque chegar. Eu falei, cara, se tu me botar na fita, eu fico pegando o reboque aí, que eu tô aqui, eu sou da Baixada mesmo. Mas tu conhecia ele antes? Não, conheci. E ele não recebe nenhum nada. percentual? Te ajudou só porque Me gostou de ajudou. você? Estou guardando o nome dele. Foi quando que ele te ajudou? Foi na época logo que terminou o contato da PL e foi para Rio Parque. E dona Aline, como é que a senhora chegou até o Rio Parque? Eu cheguei na época da PL, a PL estava saindo, tem um ano que eu estou lá. Quem me contratou foi a Luciana, que trabalhava na PL. Eu estava precisando de reboque, aí procurou saber se tinha alguém precisando, aí me indicaram, fala com a Luciana, ela está precisando. Aí liguei para ela, aí ela pediu para levar os documentos, placa de caminhão, tudo. E aí cadastrou. Cadastraram a quantidade que você me informou? Isso aí. 3 reboques, né? Comecei com a Luciana com um, depois eu botei outro, mas já estou bastante tempo com 2 cadastrados lá. Então aqui tem um papel para desautorizar. Só o Deto que não foi informado pelo Rio Parque. Aí você vê a má-fé dessa empresa. E aí você vê que todos esses reboques operaram de forma ilegal no nosso estado. Passar aqui agora para a dona Suzana, por favor. Boa tarde, dona Suzana. Boa tarde. A primeira pergunta, quantos reboques? A minha empresa de reboque, é o que eu trabalho, tem 18 caminhões. Só que a gente nunca ofereceu a N-Reis Reboque. A gente 18 caminhões cadastrados? Não, trabalhando? Não, na nossa empresa. Nós possuímos 18 caminhões. Só que a gente ofereceu muito pouco para eles, porque a gente trabalha para as seguradoras. Uhum. Então, tinha os plantões, né? Às vezes 2 caminhões com 2 motoristas numa operação. Só 2 caminhões por operação. No total, eu acho que a gente chegou a cadastrar 5 ou 7. Não me lembro ao exato a quantidade. Quantos reboques por dia? Dependia da operação. Tinha operação que a gente conseguia levar 10 motos. Remover 10 motos. Tinha operação que eram 2. Depende, não tem uma média certa por dia. Como recebem os pedidos. O gestor da Rio Parque, o Daniel, ele fazia contato um dia antes avisando qual o horário da operação e em qual batalhão que era para a gente se encontrar para de lá sair para a operação. Se algum reboque era roubado, não. Geralmente era falta de documento. Não, se algum veículo rebocado... Os seus reboques operavam em operações de batalhão, diferente deles que só transportavam o carro do batalhão, DFA. Sim, então, batalhão. Quanto tempo você está prestando serviço para o Rio Parque? Mês. Um mês. Uhum. Nessas operações, né, que, como desculpa, né, de alguma parcela dessa máfia do reboque, diz que é por conta da segurança, nessas operações, quantos veículos roubados foram recuperados? Nenhum. Na sua empresa? A gente não. Não, você não está entendendo. Se as operações são de segurança pública... de recuperados. Mostra que as operações são meramente arrecadatórias. Eram documentos atrasados, não tem intuito de segurança, porque veículos sem placa
e escapamento barulhentos. Isso eu nunca fui, né? Eu sou do administrativo. Eu perguntei para os meus motoristas que prestavam serviço no local. E os motivos eram esses. Capacete não apreendia, falavam para alguém ir lá levar um capacete, liberavam. Então, era documento atrasado, veículos sem placa e escapamento com muito barulho. Presidente, fazer uma pergunta de quem era o quanto que você recebe quanto você recebia por cada veículo? Moto, 60, carro, 150, e caso fosse van de alguma operação do Detro, algum carro grande, 509,33. Quantas motos o seu reboque comporta? Em torno de 10. Com segurança. Chegou a transportar mais de 10? Não. Quantos carros? Se fosse carro, era um em cima, um embaixo, mas era bem pouco carro. Era só moto? Não, rebocamos alguns carros. Mas a grande maioria... Isso. Quanto ao pagamento, a gente emitiu uma planilha com todos os serviços até o dia 2, né? Eu prestei serviço no mês de abril. No mês de março foi 5 dias. E aí a gente prestava serviço o mês inteiro, até o dia 2 eu emitia a planilha, ele dava o ok para emitir a nota fiscal e depois ele pagava via Pix, em nome da empresa. Tem aqui os comprovantes de pagamento. Em nome do Rio Parque? Sim. Consórcio Rio Parque em Carioca. Pô, Bel, se eu estiver enganado, não tinha cegonha também? Tinha, na PL tinha cegonha. Na PL tinha cegonha. Para você ver as operações, como é que elas são meramente arrecadatórias, que estavam operando com cegonha no Rio de Janeiro. Os carros estavam sendo rebocados através de cegonha. Isso na Avenida Brasil. A minha pergunta não serviu para eles, que eles operam só com veículos produtos de furto e pela DRFA, mas para ela serve. A senhora rebocava só para o pátio da DRFA ou para o de Mesquita ou outros pátios? Pode informar quais são, se reboca para outros pátios? Sim. As apreensões, né, as remoções feitas para o 15º e para o 20º, que era Caxias e Mesquita, meus caminhões levavam para o pátio de Mesquita. E se tivesse alguma operação do 17º, 19º ou 31º, era para o pátio de Vargem Grande. Na semana passada, presidente, eu recebi diversas denúncias de motoristas de carro executivo que estão sendo achincalhados, que estão sendo, né, perseguidos, principalmente nos aeroportos, indo de galeão, pelo Detro. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso usando da sua prerrogativa que está fiscalizando o carro que fazem lotada. Porém, trata-se de carro de motoristas executivos. Inclusive, eles me encontraram e vieram mais de 10 motoristas executivos. E isso é competência da prefeitura. Falar que está sendo parado, multado, rebocado pelo Detro. O Detro operando junto com a Prefeitura do Rio no Galeão, e perseguindo os trabalhadores. Então, presidente, de antemão, eu estou trazendo essa denúncia aqui a público, para o senhor, dizer que essa comissão vai entrar nessa seara também lá no Galeão, e aí a gente vai cada vez mais postergar essa CPI com a presença do senhor aqui. Então, já estou antecipando o fato ao senhor para que medidas cabíveis sejam tomadas. Mas o que está acontecendo, o que está me deixando entender aqui, deputado Giovanni Ratinho, deputado Marcelo Dino, deputado Quinoploc, como nós apertamos o cerco na máfia do reboque, o contrato está suspenso, não está tendo lucro, estão começando a mudar o segmento de perseguição. Agora estão perseguindo os motoristas de carro executivo no nosso estado. São chefes de família que estão ali trabalhando e vocês estão perseguindo. Eu tenho vídeos, tenho relatos do Detro operando no Galeão, removendo e prendendo veículos de motoristas executivos. E os ônibus? E os ônibus? Não existe operação para o ônibus. Então, presidente, eu estou te antecipando os fatos. Eu não vou nem abrir fala para o senhor, porque a gente já passou do horário. Eu quero deliberar aqui algumas demandas, e aí eu peço que vocês permaneçam, os deputados, para a gente poder pedir aqui alguns documentos, inclusive as empresas de reboque. Tá? Eu queria a relação, e aí vocês anotem, por favor, para a gente trazer na próxima sessão, a relação de todos os carros recuperados pela empresa na rua,
Na verdade, isso aqui é mais para as empresas, para a DRFA. Mas a senhora também anote que para todos os carros recuperados da empresa na rua e o relatório do Rio Parque desse trâmite de comunicação. Toda vez, a comunicação que vocês receberam do Rio Parque para busca tal carro na rua tal, busca tal carro, eu quero a relação. Deputado, dessa comunicação do Rio Parque com vocês também. vou informar o senhor, vou pedir o relatório do Secopol, que é ele que aciona o Rio Parque. Isso a gente aciona junto ao secretário da Polícia Civil, porque eu quero confrontar, né, a ida desses carros que não são informados, que estão sendo recuperados. Como eu disse aqui, diversos casos, inclusive foi matéria de uma grande emissora no nosso país, foi alvo de mais de um veículo que foi roubado, estava no pátio, foi leiloado e não foi comunicado ao proprietário, muito menos à DRFA, que esse carro estava no pátio da Rio Parque. É isso que está acontecendo. E aí começa, sabe aonde? Aqui, ó. Não estou dizendo diretamente de vocês, tá? Mas começa no reboque, que busca esse carro na rua, leva esse carro até o pátio e não comunica às autoridades competentes. Então, a relação da comunicação do Rio Parque com vocês, mas quantos e a quantidade de carros que vocês pegaram na rua, né? Carro de pátio. E antes que termine, Antônio, eu preciso do nome do policial que o senhor falou. Gente, talvez para melhorar a dinâmica, até que a testemunha, talvez com algum receio, eu sugiro que o nome do policial seja dito para o senhor sem ser no microfone. Entre linhas. Tá, para não sim, ele anota. Exposição. Ele anota o nome e o pode telefone anotar do policial. E entrega direto para o presidente, sem passar pela comissão direto. Eu queria que, junto aos parlamentares, né, deliberar a comissão de orçamento para suspender o contrato da Rio Parque. Desse jeito, né? E a gente bota aqui em votação, como vota o deputado Marcelo Dino. Favorável, presidente. Deputado Giovanni Ratim. Favorável. Voto declaratório do deputado Quinoploc. Favorável. Favorável. Então, aprovado, remetendo à comissão de orçamento a suspensão do contrato do Rio Parque. Mais alguém quer falar? Uso da palavra? Nada mais a ver, então, falar. Encerro essa sessão.